Boa tarde a todos. Eu sou a professora Michele, eu sou da Escola de Química da UFRJ. Eu trabalho nos laboratórios de análise térmica, professor Ivo Jolito, laboratório de Reologia Leirinha e Leite, laboratório de Tecnologia de Polímeros Naturais e Sintéticos. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Agradeço muito o convite da comissão organizadora que sugere o meu nome para proferir essa palestra aqui para vocês. Então, nós vamos falar hoje sobre nanocelulose em compósitos sorventes. Antes de começar essa palestra, eu sempre faço essa homenagem à professora Sheila Gonçalves Motter, em memória, que nos deixou em 2020 e foi a primeira professora titular negra de toda a FRJ. Essa apresentação, essa palestra, nós vamos falar sobre motivação, um pouco sobre celulose, nanocelulose, compósitos sorventes, algumas considerações e os agradecimentos. Primeiramente, a motivação. Atualmente a gente vive uma economia linear, no qual a gente utiliza os recursos naturais, extrai o que nos é de interesse. Esses materiais normalmente são manufaturados, são processados, descartados ao final do seu uso, e isso gera o quê? Um acúmulo enorme de resíduos no nosso planeta. Quando a gente observa essa foto, eu gosto muito de trazer ela, porque é uma foto da NASA, no qual ela fez obviamente tirou essa foto tirou essa foto através de um satélite, no qual foram identificadas as 5 ilhas, que a gente chama as 5 ilhas de lixo no planeta. E essa grande quantidade de lixo, elas se acumulam nos oceanos e já atingem cerca de 80 mil toneladas, o que é um valor extremamente alarmante. Então, a gente pode perceber por essas fotos como o nosso consumo descontrolado vem trazendo danos enormes ao meio ambiente. Para a gente contextualizar, o Brasil, por exemplo, é o 4º país do mundo que mais gera lixo plástico. E desse lixo plástico, apenas 1,3% é reciclado, ou seja, uma quantidade quase que insignificante pelo tanto que é gerado. E como é que a gente faz para buscar uma solução ou tentar resolver esse problema ou mitigar esse problema? Fazendo o quê? Transformando o nosso sistema numa economia circular. Nessa economia, nesse sistema circular, a gente utiliza os recursos naturais ou as matérias-primas, e faz com que ele faça parte de um ciclo, do qual, ao ser processado, ele é consumido, ao ser consumido, ele é descartado, porém esse descarte ele vai para um sistema no qual ocorre a reciclagem, o reuso e a reutilização desses produtos, no qual eles são transformados em uma matéria-prima agora já denominada secundária e retorna ao ciclo, Tendo esse contexto, a gente pode imaginar ou a gente pode pensar que todo esse material descartado, ele pode se unir, A gente pode combinar esses materiais, tanto plásticos como agroindustriais, agroflorestais, e gerar um novo produto e principalmente um novo produto sustentável. Esse produto a gente tem que buscar um baixo custo de produção, ele tem que agregar valor com certeza e estimular a economia. Então, baseado nesses conceitos, diversas pesquisas e propostas têm sido apresentadas pela comunidade científica.
Aqui a gente traz um contexto que seja interessante, baseado nos dados apresentados anteriormente. Se nós observarmos a produção mundial de papel e celulose, o Brasil está em segundo lugar, apenas atrás dos Estados Unidos, isso em 2020, com 21 milhões de toneladas. A produção nacional brasileira, ela se concentra, a gente tem aqui, desses 21 milhões de toneladas, a gente tem os estados da Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo como destaque. Então, diante disso, o que nos traz? Uma forte indicação de que o setor de papel e celulose no Brasil, ele é muito rico, muito extenso e com certeza tem uma geração significativa de resíduos. E o que a gente pode fazer com isso? Trazer inovação para aproveitar esses resíduos das indústrias de papel e celulose. Algumas reportagens têm saído na mídia como o uso de nanocelulose, né, como material suplementar em diversos setores e essa possibilidade de reutilizar esses resíduos da indústria de papel e celulose. Então, trazemos aqui uma pauta extremamente interessante na aproveitamento de resíduos. Agora vamos falar um pouquinho sobre celulose. Podemos dizer que os primeiros registros do uso da celulose é do século II depois de Cristo, com o uso do papiro para ter um suporte para a escrita. Só em 105 depois de Cristo que de fato o papel vai ser inventado, né? E a celulose, ela é isolada em 1838. Então, para vocês verem como esse processo foi bem longo até a gente obter a celulose que a gente conhece, né, que utiliza hoje em dia. Ela foi utilizada como primeiro polímero termoplástico em 1870 e a partir de 1930 é que a estrutura química da celulose foi determinada por Straudinger e a partir daí novas tecnologias e aplicações começaram a ser utilizadas. Então, o que a gente sabe? Que a celulose, né, ela é proveniente da biomassa. A biomassa ela pode ser dividida em 4 grupos principais: vegetais não lenhosos, que a gente inclui os sacarídeos, os celulósicos, amiláceos, aquáticos, os vegetais não lenhosos, como as madeiras, os resíduos orgânicos, que podem ser agrícolas, urbanos e industriais, e os biofluidos. A gente sabe que a biomassa ela é constituída principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, com porcentagem de enxofre e renovável. Voltou aqui. E nanocelulose. A nanocelulose, ela está presente, né? Ela é obtida a partir, obviamente, da celulose. Então, das plantas, se nós formos observar as células, através dessas células, elas têm aqui as paredes celulares com as fibras de celulose. Em cada uma dessas fibras, você tem as macrofibrilas. Das macrofibrilas são compostas por microfibrilas, que cada uma vão ter as suas cadeias celulósicas, né? E, consequentemente, a gente vai falando celulose. Aqui tem uma representação, né? Uma ilustração de como a gente pode ter acesso às nanofibras, né? A nanocelulose, no qual, se a gente observar aqui a biomassa lignocelulósica, ela é composta, como eu já havia mencionado, de hemicelulose, celulose e lignina. Na estrutura da fibra de celulose, você tem as nanofibrilas. Essas nanofibrilas se dividem basicamente em regiões amorfas, né, desorganizadas, e regiões organizadas, que são as cristalinas. As regiões amorfas vão dar origem à celulose, às nanofibras de celulose, e as regiões cristalinas vão dar origem aos nanocristais de celulose, né?
A definição que a gente tem aqui, uma das mais completas, falando sobre o que representa a nanocelulose, é que ela é a menor unidade, a menor e mais resistente unidade da biomassa, que pode ser produzida a partir da madeira, de outras fontes, resíduos. E eu achei interessante trazer aqui para vocês que nós temos basicamente 3 tipos de nanocelulose. A gente pode colocar aqui as nanoceluloses, elas podem ser nanocristais de celulose, nanofibrilas de celulose e nanocelulose bacteriana. Quais são as diferenças que a gente observa entre esses 3 tipos? O tamanho, o seu comprimento e principalmente a origem e seu processo de extração, né? Então, a forma como você extrai essas partículas é que você vai determinar, e claro, o tamanho e o comprimento, né, que você vai determinar qual classificação que pode ser colocada a nanocelulose. Trazendo ainda aqui um pouco das aplicações para a gente ver a vasta aplicação que a nanocelulose tem. A gente pode ter aplicação da nanocelulose combinada com outros materiais. Então, a gente tem aplicação na área biomédica, por exemplo, quando a nanocelulose combina com PVA, com a quitina, com PLA. Nós temos aplicação na área de embalagens para alimentos e bioplásticos, por exemplo, quando a nanocelulose está com a quitosana, com polietileno, poliésteres. Na área de engenharia, no setor de automotivo, quando você tem reforço de polímeros como borracha natural, poliamidas para a área de engenharia, e a área de revestimentos, adesivos, área óptica, com a nanocelulose incorporada em resina acrílica, polimetacrilato de dimetila, entre outros. Nesse slide a gente já pode observar as diferentes fibras e suas combinações com matrizes poliméricas e que tipo de aplicação de compósito a gente já vai obter, né? Então é bem interessante a gente observar aqui algodão, juta, coco, dependendo da matriz polimérica e do método de obtenção, obviamente, eles têm aplicações bem distintas e com diferentes propriedades físico-químicas. Por exemplo, desde a utilização em embalagens de alimentos, né, até coletes à prova de bala. Então a gente percebe aí a indústria têxtil, automotiva, enfim, a gente percebe aí o quanto é vasta as aplicações das fibras vegetais com a incorporação de matrizes na área de compósitos. Agora vamos falar de compósitos solventes com nanocelulose unidos. As aplicações, os métodos de isolamento da nanocelulose foram principalmente por hidrólise ácida, quando o interesse era remoção de metais pesados, e quando a gente pensa em remoção de corantes, já existe processo, a gente já aparece aqui com tratamentos químicos distintos, como clareamento e refino da polpa e processo de deslignificação. Dentre os metais pesados que a gente pode observar que foram removidos com esses compósitos de nanocelulose, a gente vê aí a presença de chumbo, cobre, cromo, vários metais bem nocivos, até mercúrio, né? E é bem interessante a gente verificar que esses metais são principalmente ligados ao setor, principalmente esses metais, eles estão muito ligados ao setor têxtil, né?
Então, países como a Índia, que tem maior quantidade de artigos, são voltados principalmente para a remoção de metais pesados, como estão destacados aqui. Um outro artigo que a gente encontrou foi de um estudo realizado com biocompósitos de nanocelulose, aqui para remover um corante vermelho no Congo. E a gente observa aqui que essa remoção é bem sucedida de acordo com a concentração, né, de nanocelulose adicionada. Um outro artigo que a gente buscou foi o uso de compósitos com estruturas orgânicas metálicas e celulose. A gente verifica aqui pelas figuras, né, pelas figuras A e B, que esse compósito ele conseguiu remover a coloração, né, presente nesse meio, e a presença em solução desses compostos, ela foi eliminada, né? Ela foi adsorvida, no caso, não eliminada, ela foi adsorvida por esses nanomateriais, por esses materiais de nanocelulose. Um trabalho também bem interessante de 2000 de Anirudai e colaboradores é que eles conseguiram adsorver a imunoglobina em um polímero superadsorvente. Então, eles fazem uma representação aqui e eu achei bem interessante trazer que, pela análise térmica, eles comprovaram o aumento da estabilidade desse composto superadsorvente. Então, eles compararam o compósito de nanocelulose magnetizado, esse composto superadsorvente, né? E a celulose pura. E realmente a gente verifica aqui pela termogravimetria que a partir de uma determinada temperatura, o compósito superadsorvente ele tem uma estabilidade térmica, né, superior à celulose, como eles apresentam aqui nos seus resultados. Algumas considerações finais. Então, o conceito de usar nanocelulose para produzir compósitos pode ser uma opção sustentável para minimizar os impactos sobre o meio, reduzindo desperdício e poluição. A origem da nanocelulose e o método de extração resulta em diferentes estruturas, morfologias e propriedades da nanocelulose que podem influenciar o desempenho dos compósitos. Nesse trabalho, a gente viu que os estudos sobre compósitos à base de nanocelulose foram feitos principalmente para aplicações em remoção de metais pesados em águas residuais, que representam 63%, seguido de remoção de corantes e tintas com 31%. Ao avaliar o panorama geral das patentes, a gente observou que, apesar da crescente evolução e inovação envolvendo os compósitos sorventes de nanocelulose, esse campo ainda possui poucas patentes depositadas em todo o mundo, concentradas basicamente na China. E acreditamos que seja muito importante desenvolver e investir em estratégias para a produção desses compósitos à base de nanocelulose com características solventes, de modo a construir novas tecnologias, buscando uma economia circular e para construir um ambiente ambientalmente responsável, né? Com materiais que também sejam economicamente viáveis. Agora eu gostaria de fazer os agradecimentos à comissão, né, organizadora, à Semana Nacional de Nanotecnologia e Nanociências pela oportunidade, pelo convite, é um prazer estar aqui. Agradecer aos órgãos de fomento, como FAPERJ, CNPq, CAPES, a Associação Brasileira de Geologia, que sempre nos dá suporte. A gente colocou a empresa Cenibra, parceira também aos nossos laboratórios, aqui é o nosso grupo de pesquisa. A gente coloca aí o QR Code para, caso algum de vocês tenha interesse em entrar em contato com a gente, e estamos abertos aí para parcerias, e agradeço muito o convite para estar aqui. Muito obrigada.